Prezados, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho de estruturas de dados bem simples que a gente consegue usar em Assembly. No caso, eu quero falar nesse vídeo sobre vetores e strings. Por exemplo, como é que eu consigo colocar um vetor de números na memória? E aí, como que eu vou então extrair, como que eu vou representar esses números na memória, esse vetor, essa estrutura de dados, e como é que eu vou extrair os valores desse vetor, né? Por exemplo, vetor V, eu quero extrair um elemento desse vetor, eu quero extrair o primeiro elemento, quero extrair o terceiro ou quarto elemento, né? De índice 3. Então vamos ver como é que a gente faz isso acontecer no vídeo de hoje. Aqui eu vou falar de algumas convenções que existem para representar vetores e strings na memória. A primeira convenção que eu gostaria de apresentar para vocês é a convenção em que o programador conhece o tamanho do vetor. Não só o programador, mas pode ser o compilador, se for o compilador em C. Tá? Como a gente está trabalhando com Assembly, então é o programador que conhece o tamanho do vetor. Então imagina um vetor que começa aqui no endereço 2400 e aí eu tenho n elementos. Vamos supor que eu tenho 5 bytes. Então eu sei que o meu vetor contém 5 bytes, isso é uma coisa que está na minha cabeça e quando eu programar eu tenho que levar isso em consideração. Esses bytes estão distribuídos então do endereço 2400 até o 2404. Para acessar esses bytes, eu preciso de um ponteiro, né, de um registrador que aponta para essa região de memória. Então R4, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele contém o endereço do primeiro elemento do vetor. Dizemos então que R4 aponta para o vetor. Nessa representação, eu consigo extrair os elementos do vetor individualmente através do modo de endereçamento indexado, onde o índice do modo indexado, né, o índice desse modo, é o índice do iésimo elemento do vetor. Então, o elemento 0 é 0R4, o elemento 3 é o 3R4. De maneira equivalente, é como se eu estivesse acessando o vetor por índices, né, como a gente faz em C. Então, o vetor 0 seria o 0R4, o vetor 1 seria então 1R4 e por aí vai. É uma maneira bem prática de acessar elementos. Uma outra forma seria usando o modo indireto. A gente pode acessar o vetor de maneira serial, ou seja, serialmente, né, de uma maneira sequencial um após o outro. Então, usando o operador @r4+, eu vou ter, então, primeiro, vou extrair o valor do primeiro elemento e colocar em R5, e depois R4 vai andar de uma posição, sendo seu valor alterado para 2401. Agora, podemos executar a próxima instrução. O ponteiro já está apontando para o próximo valor. Então, é uma maneira prática de você acessar de maneira serial os dados. Você pode botar isso num loop e fazer quantas vezes você quiser. Nessa próxima instrução, o valor 15 vai ser colocado em R5 e depois eu vou incrementar R4 de 1 indo para 2402. Ao executar a próxima instrução, eu vou ter então o valor 4F indo para R5 e eu vou incrementar o valor de R4 de 1, já estando pronto para ler o próximo valor. Então é uma maneira muito prática de ler o vetor serialmente. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui é a questão do tamanho dos elementos do vetor. Eu posso ter vetor de bytes, assim como eu posso ter vetor de palavras, de words. Vamos supor que eu tenho um vetor de duas palavras, dois words, tá? Nessa estrutura, cada par de endereços, cada endereços sequenciais, são uma word. Então, o 2400 e o 2401 apontam para uma word. Essa word é a word 157F, já que o endereço maior, o maior endereço aqui, tem maior significância, ele tem maior peso, então ele é colocado na parte mais significativa da palavra. Da mesma forma, essa palavra aqui é a palavra 724F. Já que o endereço 2403 é mais significativo, então ele deve ter um peso maior. Eu vou omitir os endereços ímpares para a gente não se confundir. Então, olha só, agora eu tenho o vetor de duas words, vamos tirar esses espaços em brancos aqui. E aí, o meu vetor de duas words agora é representado na memória com o endereço andando de 2 em 2. Eu gostaria de deixar isso claro porque quando você faz isso, a representação dos elementos do vetor, por exemplo, no modo indexado,
ela vai andar de 2 em 2 também. Então o primeiro elemento, o vetor 0, vai ser 0R4, mas já o segundo elemento, né, o vetor 1, vai ser o 2R4. Se eu quisesse pegar um próximo elemento, eu teria que pegar o 4R4. Então perceba que o índice está andando de 2 em 2. No modo indireto, o acesso a elementos de 16 bits ele é facilitado através do operador @rn+, e o autoincremento se ajusta automaticamente. A gente não precisa pensar se é word, se é byte, o maisinho já faz isso para a gente, sempre olhando para esse modificador da instrução. Então, se é ponto B, ele sabe que ele vai andar de 1 em 1. Se é ponto W, ele vai andar de 2 em 2 automaticamente. A segunda convenção que eu quero mostrar para vocês é uma convenção onde o tamanho do vetor é contido dentro do vetor. Essa informação é uma informação sobre o próprio vetor, então a gente chama isso de uma meta-informação, é um metadado, um dado que fala sobre o próprio elemento. E nesse caso, esse dado está na forma de um cabeçalho, já que ele vem antes dos dados. Então, esse é um vetor de 4 elementos, um vetor de 4 bytes que ocupa, de fato, 5 bytes na memória. O primeiro byte, então, é um byte indicando o tamanho do vetor. Esse vetor ele tem que ser trabalhado de maneira sabendo dessa convenção. Vou dar um exemplo de acesso a esse vetor usando operações .b. Então, a primeira coisa que a gente faz é inicializar algum registrador com o tamanho do vetor. Por exemplo, aqui eu estou inicializando R5 com o valor 4. R5 igual a 4, que é o tamanho do vetor. Uso o modo de acesso indireto para já preparar R4, que vai então apontar para o primeiro elemento do vetor e não mais para o cabeçalho. Depois, eu vou usar R6 para fazer alguma coisa. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu estou somando de maneira cumulativa todos os valores do vetor dentro de R6. Em seguida, eu vou decrementar R5 e realizar um salto se R5 chegou em 0. Então esse JNZ significa Jump if not zero. Então realize o salto se o resultado da operação anterior não for 0. Então realizei o decremento, R4 agora virou 3. 3 é 0? Não. Então eu faço o loop para a label loop. Realizo de novo a soma incremental em R6, decremento R5 para 2, verifico se é 0, não chegou em 0, então realizo o loop. Faço isso até o valor chegar em 0, quando chegar em 0, então eu continuo a execução para baixo. Então perceba que o metadado de tamanho do vetor dentro do próprio vetor é interessante para você usar essa informação em seu favor, né, para operar e fazer e iterar em cima de um vetor, em cima do tamanho do vetor. A terceira convenção que eu vou mostrar para vocês é uma convenção baseada em um rodapé. Então a gente vai usar um marcador no final do vetor. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou usando o marcador 0. Tá? O byte de valor 0 ele é especial e marca o fim do vetor. O vetor de 4 bytes, então, também ocupa 5 bytes na memória, sendo que o último byte é o marcador de fim. O aluno interessado já percebeu um problema. Se isso for um vetor de números, o símbolo usado como marcador não pode ser usado no vetor. Então eu não posso ter um 0 aqui no meio, porque senão isso vai indicar que o vetor terminou na metade, né? Terminou no meio do caminho. Entretanto, essa convenção ela é bastante interessante e funciona bem para letras, para strings ou caracteres, porque facilita operações de concatenação. A ideia aqui é que você represente letras num valor de byte. Então, por exemplo, a gente vai representar a letra A até a letra Z usando usando números, tá? E aí a gente vai limitar, por exemplo, A minúsculo, a Z minúsculo. Esses valores, né, o número de letras que existem no alfabeto, mais os números de 0 a 9, o número de símbolos que existe aqui é muito menor do que eu consigo representar em um byte. Então, em um byte eu consigo representar 256 símbolos. E aqui eu vou ter aí em torno de 60 símbolos, mais ou menos 60, 70 símbolos. Então eu posso pegar um desses bytes e reservar ele para um marcador de fim. Esse byte vai ser o byte 0. Esse byte ele tem uma representação na tabela ASCII, então é como se fosse o caractere /0.
Infelizmente, o montador da Texas não reconhece o caractere /0. Você tem que substituí-lo pelo byte de valor 0. Um exemplo de como usar isso na prática é quando você for completar a memória RAM no seu código em assembly, você pode usar a seção .data, né, para indicar que aqui vai começar na memória RAM. Você pode completar a memória então com bytes, e cada byte vai ser traduzido no seu equivalente da tabela ASCII. Então, o A vai para o 41, o U vai para o 75, o L para o 6C e o Azinho para o 61. Só que para você colocar o 0 no final e marcar o fim dessa string, você deve, na representação .byte, colocar um vírgula para representar um outro elemento e colocar o 0, que é o número 0, o valor 0, o byte que tem valor 0. E aí ele vai preencher com um último byte, que é o valor 0. Mas existe um facilitador, que é a representação de uma string na linguagem C, que é CString. Usando também a mesma representação de aspas duplas, a palavra aula vai ser preenchida na memória e automaticamente o terminador de string 0, byte 0 vai ser acrescentado ao final. Então ele vai ser acrescentado aqui ao final dessa string. Ok, gente, espero que isso tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho como funciona a organização de vetores e strings na memória. Nos vemos daqui a pouco, então, na nossa aula síncrona. Até logo!